Como é bom a gente poder viver algo especial na nossa caminhada. Como você tem respondido a Jesus? Existem várias perguntas na nossa caminhada, existem vários questionamentos, e muitas vezes nós não sabemos como ou de que forma responder a Jesus. Quero convidar você para abrir a tua Bíblia no livro de Marcos, no primeiro capítulo. Nós vamos ler versículo 7 apenas, do livro de Marcos, Marcos 1, versículo 7. Então você pode manter a tua Bíblia aberta, que nós vamos discorrer depois todo esse capítulo 1. Marcos 1, 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, destar-lhe as suas correias da sandália. Não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez te agradecemos. Agora pedimos, Pai, fala com cada um de nós. É a oração e meu desejo em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós temos entrado em alguns supermercados e nós observamos algumas áreas que tem lá uma exposição de alimentos. Vamos imaginar hoje aqui, né? Você chega lá, tem alguém oferecendo algum produto para você experimentar, com a intenção de você comprar aquele alimento. Quantas vezes, eu não sei se vocês fazem, mas algumas vezes eu faço, quando eu gosto, né? Passo, pego uma vez, dou uma voltinha, passo de novo, pego mais uma vez, né? E muitas vezes a gente faz 3 ou 4 vezes, né? Eu lembro quando a gente morava em Curitiba, tinha nos mercados, então tinham várias pessoas fazendo degustações. Então você ia almoçar no supermercado, né? Um suquinho ali, uma bolachinha ali, um presuntinho lá. E a gente pegava e fazia isso, né? O objetivo dessas pessoas é bem claro, é fazer com que o cliente compre aquele produto. Então, quantas vezes a gente voltava várias vezes para aproveitar aquela amostra? Mas muitas vezes essa amostra não é suficiente. Essa mesma atitude de provar é a intenção do que a gente faz quando a gente vem à igreja. A gente vem para comparar e aproveitar todos os conceitos que Cristo tem nos dado. Nós viemos aqui para experimentar qual é a razão verdadeira da gente estar aqui. Então a minha pergunta para você: por que você segue a Cristo? Por que você está seguindo a Cristo? Ou por que você segue Jesus Cristo? Ou por que as pessoas seguem a Cristo? Será que você segue a Cristo porque Ele é capaz de fazer grandes coisas na tua vida? Ou porque Ele é autossuficiente? Ou por um interesse espiritual? O que te leva a você seguir a Cristo? No início do texto aqui de Marcos, a palavra fala: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Saíram a ter com ele todas as províncias da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhe as correias das sandálias.
Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito. Mas, naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Quando a gente observa e começa a pensar, qual é a resposta que eu tenho que dar a Cristo? Será que uma resposta a Jesus, ela deve ser admirada por nós? Será que a resposta que nós temos para dar a Deus é uma resposta certa? Quando nós olhamos para esse texto, a melhor resposta verbal que eu vejo nesse texto é a resposta do demônio para Jesus. No versículo 24 do capítulo 1, a palavra de Deus ela é bem clara quando diz: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Até Satanás reconhece quem é Jesus Cristo. Até Satanás reconhece e sabe. Então, quando Jesus entrou em Cafarnaum e ele foi curar um homem possesso, Satanás falou para ele: Tu és Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Você tem reconhecido Jesus como o Santo de Deus? Você tem reconhecido Jesus pelo que Ele é? Você tem reconhecido Jesus como aquele centurião romano reconheceu? Lá no capítulo 15, no versículo 39 diz: O que queres conosco? No 15, 39 diz: Sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Satanás conhece Deus e se prostra à sua presença. Satanás reconhece e tem medo de Deus. Isso está em Marcos 3,11. Quando nós olhamos para aquele centurião romano, isso em Marcos 15:39, ele diz: Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: Realmente este é o Filho de Deus. Na própria crucificação de Jesus, esse homem reconheceu quem era Jesus. Quantas pessoas não reconheceram? Você tem reconhecido Jesus de uma forma correta? Você tem reconhecido Jesus como realmente Filho de Deus? Eles tinham a visão correta de Jesus, quem Ele era. Realmente é o Filho de Deus. Você tem essa visão na tua vida que Jesus é Filho de Deus? Que Ele veio para salvar a humanidade? A Bíblia fala que os anjos que assistiram Jesus quando Ele estava no deserto sabiam realmente quem Ele era. Sabiam realmente em quem eles confiavam. Por isso que estavam protegendo Ele de todas as feras. Jesus não estava só. Os anjos do Senhor o protegiam pelo reconhecimento. João Batista sabia quem era Jesus. João Batista reconheceu quem era Jesus. Eu não sou digno de quem vem após mim, nem de atar as suas sandálias. No capítulo 6, no versículo 27, João fala: Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordem para trazer a cabeça de João Batista. O homem foi decapitado na prisão. João morreu por causa do Evangelho, deu a vida dele porque ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era alguém especial. Jesus veio para transformar a humanidade. João confirmou a sua fé quando batizou Jesus, quando realmente ele falou: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que Jesus precisava ser batizado?
Será que a resposta tua é semelhante à resposta de João para Jesus? Será que você realmente está conseguindo responder? Será que você segue Jesus pelo que é? Pelo que Ele é? Ou você está seguindo Jesus pelo que Ele pode te proporcionar? Você está disposto a dar a tua vida por Jesus? João deu. João estava disposto a dar a vida dele por Jesus Cristo. E assim aconteceu. Será que você está disposto a dar a tua vida por alguém que deu a vida por você? Ou você está disposto apenas a receber alguma coisa em troca? Versículo 14 diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede no mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. Deixando eles no barco, seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Jesus quer que nós possamos dar resposta imediata para Ele. Quando Ele te desafia você recebê-lo no seu coração, Ele não quer que você fique pensando ou preocupado: mas vou esperar mais um pouco, ou talvez não. A palavra é bem clara: seja teu sim, um teu não. Alguns pescadores como Pedro, André, Tiago e João responderam a Cristo imediatamente. Quando eles foram desafiados, eles logo responderam, estavam prontos. Mesmo que eles não tivessem ideia do que eles estavam recebendo em si mesmo, quando eles deixaram imediatamente aquele barco e as redes, eles estavam fazendo o que era certo. Eles não ficaram preocupados com o custo da situação. Puxa, mas nós sobrevivemos da pesca, nós vamos ter que deixar o barco, as redes, como que nós vamos sobreviver daqui para frente? Muitas pessoas não aceitam Jesus porque têm medo de abrir mão, tem medo de abrir mão do seu comodismo. Puxa vida, mas se eu aceitar Cristo, eu vou ter que viver uma vida diferente, eu vou ter que ser diferente, eu vou ter que abrir mão de tantas coisas que hoje me dão prazer. Muitas pessoas não entendem que o amor de Cristo é maior do que todas as coisas. Tem muitas pessoas que não conseguem entender: puxa vida, o meu negócio, o meu trabalho. Eu, quando morava em Curitiba, eu recebi uma proposta muito boa de trabalho para mim trabalhar na Ambev. A Ambev é a fábrica, de várias cervejas, Skol, Kaiser, Antártica, é um monte de cervejas lá, Eles me convidaram para ser representante. Eu fui, fiz uma entrevista e fui aprovado na primeira entrevista. Aí me chamaram para a segunda entrevista, que era dentro da Ambev. Fui lá e fui aprovado também. Aí eles falaram: a partir de agora, nós vamos fazer uma proposta salarial. Aí eu comecei a orar, falei: Senhor, é isso que tu quer para mim? Aí Deus falou muito claro na minha vida: como você vai falar do meu amor? Ensinando as pessoas que é errado. Eu falei: parei, o que você está ensinando que é errado? Aí eu comecei a questionar Deus: mas como assim você está ensinando? Eu falei: eu estou fazendo faculdade de teologia, vou aprender o que é certo, eu vou ensinar o que é certo. Mas eu ainda não estava entendendo que Deus estava falando sobre o meu trabalho, não sobre a minha vida, o que eu estava pregando. Aí eu comecei a pensar, depois comecei a refletir: como que eu vou falar do amor de Deus, se eu vou ser um representante de bebida alcoólica? Se eu vou induzir as pessoas a tomarem bebida? Se eu vou induzir as pessoas a comprarem para revender?
será que isso é certo? Mas o retorno era muito bom. O salário que eu ia ganhar era quase 5 vezes mais do que eu ganhava. A proposta era muito boa. Mas era isso que Deus queria? Não. Muitas vezes nós aceitamos propostas indecentes achando que isso é bom. Muitas vezes nós nos corrompemos porque achamos que isso é bom. E o final são caminhos de morte. Aí o que eu fiz? Voltei lá e falei, olha, eu não vou aceitar. Mas olha a proposta de salário. Eu falei, não, muito obrigado. Eu creio num Deus vivo. E eu não posso tirar vantagem no que não me traz paz no coração. Então nós temos que ser o nosso sim sim ou não não. Nós temos que ter essa virtude na nossa vida. Mas quantas vezes esses discípulos de Jesus aqui, eles não mediram as consequências. Vamos largar tudo, vamos te seguir. Tá, e vamos sobreviver de que forma? E Deus nunca me deixou faltar nada. Mesmo eu ganhando 5 vezes menos do que eu ganharia, Deus sempre me honrou. Talvez eu nunca consegui ter a estrutura que eu queria ter, mas Deus me honrou todo o tempo. É isso que nós temos que entender. O custo acabou para muitas pessoas porque eles achavam que o preço é muito caro para seguir a Cristo. Muitas pessoas desistem, muitas pessoas voltam atrás porque acham que é difícil. Mas isso é muito fácil. A gente, quando olha para a vida de João Marcos, ele começou a seguir a Jesus, indo juntamente com Paulo e Barnabé em uma das suas viagens missionárias, mas ele se virou para trás porque as coisas começaram a ficar difíceis. Paulo fala, olha, vamos deixar João Marcos aí, isso é difícil conviver com esse cara. Por que João Marcos voltou? Será que ele não tinha medido o custo que seria necessário para aquele trabalho? O custo, quando eu falo, não é o financeiro, mas é abrir mão de muitas coisas. Nada é errado seguir a Jesus, mas o custo de seguir a Jesus deve ser considerado como um compromisso. Ele é um compromisso. Você faz um pacto com Deus. Será que a resposta imediata desses discípulos, eles entenderam a visão do compromisso, ou simplesmente eles aceitaram e largaram tudo? Por que você deixou de seguir a Cristo? Será que o custo está muito alto? Será que o preço está muito alto de você seguir a Cristo? Mas se eu seguir a Cristo, eu vou ter que abrir mão dessas coisas. O jovem começa a pensar, mas se eu for seguir a Cristo, eu vou ter que parar de ficar. Eu vou ter que começar a namorar, ter um namoro sério, ou abrir mão do namoro. Muitos homens abrem mão de seguir a Cristo porque começam a entender, puxa vida, se eu estou seguindo a Cristo, eu não posso mais trair minha esposa, eu não posso mais jogar jogos de azar, eu não posso mais ter uma vida descomprometida, então eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Por que você tem deixado Cristo de lado? Você já considerou o custo de seguir a Cristo? Qual é o preço? Muitas vezes nós respondemos com uma resposta emocional. Versículo 21 em diante, a palavra fala: depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se de sua doutrina, porque ele os ensinava com quem tem autoridade e não com os escribas. Não tardou que aparecesse nas sinagogas um homem possesso de espíritos imundos, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem.
Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele dá ordem aos espíritos imundos e eles obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em toda a direção, por toda a circunvizinhança da Galileia. Alguns sabem quem é Jesus, mas se recusam em segui-lo. Quantas pessoas sabem quem é Jesus, mas recusam segui-lo? Você conhece, você sabe quem é Jesus? Os demônios sabem quem é Jesus, mas não o seguem. O centurião romano reconheceu quem era Jesus. Alguns correm para Jesus e realmente não sabem quem Ele é. Muitas pessoas ficam impressionadas com a autoridade dos seus ensinamentos. As pessoas ficaram: quem é esse? Será que esse cara está trazendo uma nova doutrina? Até os demônios obedecem a sua voz. Ele falou e os demônios saíram. Aquelas pessoas ficaram impressionadas com o poder de Deus sobre as potestades. Você já ficou impressionado? Muitas vezes, né? Tem alguns canais da televisão que ele mostra os mágicos e seus truques, né? Aí a gente fica olhando, como é que o cara conseguiu fazer isso? Como é que o cara conseguiu tirar cartas do baralho da boca? Como é que o cara conseguiu fazer sumir um ônibus? Nós ficamos impressionados. Aquilo parece que traz algo que mexe com o nosso inconsciente. Você já ficou impressionado com algumas pessoas que têm poder em cativar e atrair a atenção? Que você fica pasmo, você fica olhando e não consegue entender, mas como que essa pessoa tem esse controle? A resposta emocional a Jesus não é duradoura, mas é uma resposta que tem que ser verdadeira. É uma resposta que tem que transformar a nossa vida significativamente. Nós temos que entender que tudo não é apenas uma resposta com entusiasmo. Quantas pessoas ouvem uma palavra que mexe no coração, aí é feito um apelo: você quer aceitar Jesus? Eu quero. O aceitar é fácil, até Satanás aceita, mas ele não vive. O aceitar é muito prático. Quem não quer aceitar Jesus? Todo mundo quer. As pessoas não querem ter um compromisso com Ele. Eles não querem emitir o custo. O aceitar, todo mundo quer. Então, quando você está naquele mercado, supermercado, que passa lá tem uma uvinha, uma degustação, aí tem um docinho, aí tem um suquinho. A maioria passa e pega. Tem um cafezinho lá, vou lá e pego um cafezinho. Mas você vai comprar esse produto? Não, eu queria só aproveitar um pouquinho. Muitas vezes a gente faz assim. Com Jesus também, a gente quer aproveitar um pouquinho de Cristo, mas a gente não quer viver uma vida de submissão a Ele. E é muito mais profundo. A vida de submissão é muito mais profunda do que isso. Parece que um monte de pessoas vivem na igreja e estão no meio dessa multidão que não entendiam realmente o processo da vida com Cristo. Será que é uma nova doutrina? Quem é esse cara que está fazendo algo diferente? Com que autoridade? Olha, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Muitas pessoas vivem dentro da igreja, mas não têm uma vida com Cristo. O que está faltando? Muitas pessoas têm uma resposta egoísta. Versículo 29, a palavra bem clara quando diz: e saindo ele da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André.
E a sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-lo. Muitas pessoas querem benefício, mas não querem compromisso. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava, procurando diligentemente Simão, e os que com ele estavam, tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos aos outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ficar limpo. Nesse mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostre-te ao sacerdote, oferecei pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com eles. Muitas pessoas são egoístas. Alguns seguem a Jesus por motivos pessoais. Alguns seguem Jesus por cura, por milagres. Alguns seguem Jesus por uma mera curiosidade. Alguns seguem Jesus para procurar erros. Alguns seguem Jesus porque querem ver um show. Jesus muitas vezes se escondeu das pessoas, do público, porque eles seguiam a Ele por razões erradas. Eles seguiam a Ele pelo benefício. Eles queriam que Jesus fizesse algo pessoalmente para eles. Por que você segue a Cristo? Você quer alguma coisa dele? O que você está buscando em Jesus? É você ou é Jesus que você segue? Você está seguindo para conseguir algo dele? Ou você está seguindo simplesmente porque ele é o Salvador da humanidade? Por que você está seguindo a Cristo? Qual é a tua razão? Jesus teve que muitas vezes se esconder, porque as pessoas apenas queriam um benefício. Aquele homem está curando, aquele homem está expulsando demônios, aquele homem está restaurando vidas, então nós vamos lá para buscar algo assim. Mas Jesus quer muito mais de você. Jesus quer que você tenha um compromisso de fidelidade. Jesus quer que você viva uma vida diferente. Jesus quer que você o aceite, o receba como Senhor e Salvador da tua vida, não simplesmente pelos benefícios que Ele pode te trazer. O que você tem que entender, você tem que ter no coração, por mais que Jesus não faça nada na tua vida, não te prospere financeiramente, não cure a tua doença, não te livre das dificuldades que você está enfrentando, mas você tem que estar com Ele pelo que Ele é o Salvador da tua vida. Não existe nada melhor do que isso. Mas se você está buscando em Cristo apenas um benefício, você pode alcançar.
mas você não vai receber a recompensa de uma eternidade com Ele. Porque o teu benefício é aqui na terra, e a eternidade é para sempre. É isso que nós temos que crer. Por isso que Jesus teve que dar a sua vida, porque o povo não entendeu. O povo não entendeu que Ele estava ali para ser um resgatador. O povo achou que Ele estava ali para ser um curandeiro. Como os muitos curandeiros faziam, chegou um novo curandeiro, então nós vamos segui-lo. O cara cura, o cara faz um monte de coisa, então nós vamos seguir. Até hoje o povo judeu não reconhece Ele como Senhor, como Salvador, mas reconhece Ele como um milagreiro. Ele veio e fez milagres. Como você tem reconhecido Jesus? Como esse homem que faz milagre, ou como Ele sendo o próprio agente do milagre? Sendo o milagre de Deus para nossas vidas. É isso que Deus quer na nossa caminhada, que nós possamos entender. Por isso a palavra em 1 Coríntios capítulo 11, continua aí na tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, a palavra de Deus vai estar nos exortando realmente quem é esse Cristo e por quê. Como o Luiz falou, no momento do louvor, que os nossos pecados fizeram com que Jesus fosse crucificado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, a palavra de Deus diz dessa forma: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por qual há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando nós somos julgados por Cristo, nós somos julgados para o livramento. Quando nós somos julgados para o livramento, Deus nos absolve. Porque através da ceia do Senhor, nós relembramos a nova aliança, o novo pacto que Ele fez com a gente. E é isso que nós temos que entender. Nós vivemos porque nós recebemos um novo pacto. Recebemos uma aliança em Cristo. E essa aliança em Cristo é o que transforma a nossa vida.